depois fui-me habituando, hoje em dia, felizmente, já consigo fazer uma palestra a pé. É mais conveniente, porque a pessoa está para captar a atenção do auditório, não é? É mais conveniente do que estar sentado. Mas se fizer a palestra sentado, não tem problema nenhum. Vai ganhando hábito. Ter atenção à postura, à mímica, não é? Ter atenção à postura da pessoa que está a falar, à mímica. Deve ter um pouco, porque se a pessoa está a falar assim, vocês devem estar a falar, a pessoa vem um murcãozinho, como se diz ali no Porto, está ali quietinho e não se mexe. Agora, o excesso também, andar ali a fazer sapateado, vai lá, não é? A correr de um lado para o outro, tipo espetáculo, não. Ter uma mímica equilibrada. As mãos também falam, o olhar, a expressão, por aí fora. Movimento sem exagero. A imobilidade gera tensão. Isto é uma das coisas que muita gente não se apercebe. Assim, eu fico muito tenso, muito nervoso a falar. Se puder, eu não saio do sítio. Eu, por acaso, até não posso sair por causa dos acetatos. Mas uma pessoa pode dar uma voltinha e tal. Pois, não é, Jorge? É isso e tal. E mete-se com o público e faz uma pergunta para haver o feedback, etc. Não passe em frente para não fazer isto. Não se deve fazer, pôr as mãos, porque distrai, por aí fora. Mas não estar imóvel, porque isso gera tensões. Okay? Depois a pessoa não se sente bem. Não fique sempre no mesmo lugar. Nem passeie sem parar. Né? Nem uma coisa nem outra. Não se balance nem se abaixe. E é muito irritante uma pessoa estar a ver uma palestra e a pessoa... Pois, como eu estava a dizer, o Allan Kardec foi um grande estudioso e depois, para um lado e para o outro, caramba, o que é que está para ali a acontecer? Está ali vento ou qualquer coisa? Portanto, temos um certo equilíbrio que dá, inclusive, uma sensação de insegurança da própria pessoa, não é? Uma situação instável, não é? E distrai a pessoa, não é? Distrai. Devemos evitar tudo o que distrai as pessoas. Por exemplo, as flores que estavam aqui, não é? Tipo, né? Foram tiradas para não distrair o próprio microfone. Porquê? Porque o objetivo é isto. São os acetatos. Então, deve haver o mínimo de coisas que possam distrair a atenção das pessoas. Não pôr as mãos nos bolsos nem para trás. Estou a falar de mãos nos bolsos, ou as mãos para trás, e guarda ali as mãos com medo, não é? Portanto, aquelas posturas rígidas. O mais natural possível. Evite tiques. Esta eu até pus aqui, caso do capitão dos ovos. Quando estava num curso de inglês lá na Força Aérea, tínhamos um professor que era um espetáculo. Um professor espetacular de inglês. Foi uma das melhores pessoas que eu já tive, militar, que ele tinha óculos. E então, nós dizíamos que ele passava a vida a fazer flexões com os óculos. Flexões são aqueles movimentos de cima a baixo, né? Fazer exercício físico. Então ele estava a falar da aula, era impressionante. Eu cheguei a contar numa aula de 50 minutos, 72 movimentos, levantar os óculos para cima e pôr aquelas coisas. Ele falava, levantava os óculos, punha-os aqui em cima, depois tinha um tique impressionante. Claro que ninguém prestava nada em inglês, prestava atenção em inglês. Estavam todos a contar quantas vezes é que ele punha os óculos. Era um espetáculo. O Capitão Pereira. São tiques, né, que distraem, servem de ruído. Vão distrair a atenção. Só, Lucas, posso fazer uma observação? Se não se vai aplicar a uma pessoa que precise de utilizar os óculos para ler um texto, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. É completamente diferente. Uma pessoa que precisa de uns óculos, que põe uns óculos para ler, está a pegar num instrumento de trabalho para a palestra. Assim como eu ligo o retroprojetor, é um instrumento. É completamente diferente do que estar a brincar nos óculos. Estar a falar e com os óculos a andar à volta, não é? Ou qualquer coisa. Não brinco com objetos na mesa e outros. Por exemplo, eu tinha um hábito que denotava também alguma intranquilidade, que era brincar com a... Estava a falar, às vezes, estava a brincar com a aliança, punha-me a brincar, a fazer estas coisinhas, distrai, não é? E eu então pegarmos nos lápis, andarmos a brincar com eles nos dedos, etc. Tudo aquilo que possa distrair as pessoas não deve ser feito. Não mexa na roupa, botões, andar a apertar o paletó. Passado um bocado a gente desaperta, depois aperta, depois desaperta. Assim, as pessoas começam-se a interrogar, porque será que ele anda a apertar muitas vezes o paletó? Está nervoso, está com frio, depois fica com calor. Cale-se quando terminar, não seja cegas. Isto é muito comum acontecer nos centros espíritas. As pessoas dizem assim, bem, e agora para terminar, vamos terminar, e agora que já terminamos, e a pessoa termina e depois faz outra palestra a seguir. É muito aborrecido. Então, quando é para terminar, terminou. Bem, terminamos, tudo bem. E acabou.
Passa a palavra ao dirigente, ou passa a palavra ao público. No bate-papo, pergunta e resposta. Agora com nós. Então, bem, agora terminamos e tal, mas não se esqueçam, porque a caridade, como diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, sem a caridade não há salvação. E fazemos outra palestra. É muito chato. E então, às vezes, por exemplo, a apresentar também, eu lembrei-me agora à tarde de foice, a apresentar palestrantes, não é? Às vezes, antes do palestrante, já o dirigente da casa fez uma palestra, a apresentar o palestrante. E é aborrecido. E o palestrante começa a ver a vida andar para trás. Ora, bom, estou para isto para meia hora, uma hora, e a minha vida já me tomou de 15 minutos. E depois apressa. E depois é aborrecido porque as pessoas vão lá para ouvir o palestrante, a mensagem que ele vai dar, e não aquelas coisas rotinas. Procurarmos ser equilibrados. Deixar no público a impressão de que foi pena ter falado tão pouco. Nós geralmente deixamos a impressão contrária. É que enfim que ele se calou. Às vezes. Então, quando formos falar, vamos nos preparar para falar mentalmente. Aquilo que o Tiago há bocado dizia, o que é que eu vou falar? Nós vamos preparar a nossa palestra, depois vamos prepará-la mentalmente. Como é que eu vou introduzir este assunto? Onde é que eu vou contar aquela piada? Em que altura da coisa? Não é? Vamos ensaiar antes. Teremos de ensaiar? Não, senão tudo, não. Mas ensaiar mentalmente, organizar. Às tantas horas, se for um colóquio, vou fazer isto. Se for na palestra, no princípio, vou fazer aquilo, vou abordar aquele tema. Portanto, ter esses tópicos. E isto chama-se treinar o improviso. Nós devemos improvisar de certo modo, mas treinar também um bocado, mentalmente. Como é que eu vou fazer? Vou falar desta maneira, vou falar daquela. Prepararmos. Isto chama-se prepararmos para a palestra. Este é o último step. Está tudo contente. Então, estou melhor amigo do homem. Para terminar, a seguir ao cão, para terminar este nosso módulo, vamos ver alguns considerandos em relação ao palestrante espírita. Falar como? Tem de falar do que sabe e não do que se especula. Isto, mais uma vez, estamos a rebater pela terceira vez. Imaginem, por exemplo, um assunto que está muito em voga. TCI, transcomunicação instrumental. Falar com os espíritos através de aparelhos eletrónicos. Imaginemos que a nossa conversa descamba para aquilo, para este tema. Se nós não tivermos dentro do assunto, se não tivermos conhecimentos, não nos vamos meter nisso. Vamos investigar primeiro. Vamos ver que livros existem, estudar os nomes dos autores, as experiências, onde é que elas existem. Porque pode aparecer alguém do público. E há pessoas, às vezes, que vão à associação ouvir a palestra que não são espíritas. Vão por curiosidade ou até às vezes para depois rebater. Podem perguntar, então, mas como é? Se eu está a falar disso, que dados é que tem? Ah, sabe, é que eu li e tal. Fica logo desautorizado. E depois não é o palestrante, é o espiritismo. É a doutrina espírita. Os espíritas, eles não percebem. Falam por falar. É tipo papagaio. Então, vamos falar do que sabemos e não do que se especula. Hoje especula-se muito sobre transcomunicação instrumental. Mas muito pouca gente está dentro desse assunto. Então, vamos nos aprofundar. Porque existem livros. É só uma questão de os ler. Não é? Ok? O palestrante como é que deve falar? Com equilíbrio. Já abordámos, de modo geral, isso. Com educação. É muito importante isso, sermos educados. Não sermos mal educados. Falarmos como? Com serenidade. Procurar transmitir essa serenidade às pessoas. Porque é como dizia também o Tiago ao princípio. Se for só da boca para fora, eu transmito apenas oratória. Mas se eu transmitir isso acompanhado de sentimento, as pessoas sentem. Sentem. Vocês sabem que é assim. Não falar mal de outrem ou de instituições. Isto é terrível. Isto não pode acontecer no centro espírita. E acontece. Casos de dirigentes espíritas a falarem mal de outros dirigentes espíritas. De outras associações. Não pode acontecer. Pelo menos em público. Não devia acontecer em privado também. Felizmente são casos isolados um no outro. Nunca façamos isto para sobressair a nossa associação.
dar a entender que o nosso trabalho é melhor do que o dos outros. O nosso trabalho de obsessão, o nosso trabalho de palestras, de estudo infantil, qualquer coisa. Porque nós estamos para divulgar o espiritismo, não para fazer um concurso de bem trabalhar. Instilar confiança no que de positivo as pessoas têm, o que somos e como estamos. É este o objetivo do palestrante espírita. Temos de dar às pessoas que estão a ouvir-nos, instilar essa confiança nelas próprias, naquilo que de bom elas têm. Porquê? Porque a maior parte das pessoas que vêm ao centro vêm com um catálogozinho de doenças e com outro catálogo de lamentações nos bolsos. Então as pessoas têm uma tendência muito grande para despejar aquilo tudo, etc. É o vício na lamentação, não é? Na lamúria. Então vamos estimular aquilo que positivo as pessoas têm. Estimular aquilo de bom que elas são. Aquilo que elas possuem lá dentro. Porque muita gente aporta aos centros espíritas com graves complexos de culpa. Eu não presto, eu fiz um aborto, agora estou perdida. Não é? Vamos estimular aquilo que de bom. Não, você presta. Nós temos valor, não sei quanto. Não ter uma posição miserabilista da vida. Não é? Termos uma posição dignificante da vida. Não, nós valemos, nós somos gente. Não é? Apesar dos nossos erros, nós temos muito valor. Deus ama-nos. Vamos em frente. Não é? Então, estimular isso, porque as pessoas precisam disso. Evitar elucubrações fantasiosas. Okay. Por exemplo, é muito comum, às vezes, começar-se a dissertar sobre extraterrestres. Porque o Espiritismo fala na pluralidade dos mundos habitados. Nós já temos a mania que temos de falar dos extraterrestres, mas porquê? O que é que tem a ver uma coisa com outra? Então começamos a fantasiar e até afirmamos que os extraterrestres existem, nem vimos nenhum ainda. E afirmamos que eles já estiveram na Terra, e afirmamos aqueles chavões de que nos Estados Unidos existe uma base secreta, onde caiu até pode ter caído, mas a gente não sabe. São elucubrações fantasiosas. Não é? Então, tudo isso é fantasia, que pode ser verdade, pode não ser. É preciso muito cuidado com o fim do mundo. Vão haver muitos tremores de terra. Vai desaparecer tudo. Fantasias. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. E depois que o eixo da Terra que vai virar 10 graus e mais não sei quanto. Pode acontecer, mas eu não sei. Então, se não sei, não vou meter nesses assuntos. E entramos com o campo da astrologia e depois misturamos a astrologia com o espiritismo. Depois entramos na astronomia, que então aí é que eu não domino mesmo nada. Né? E por aí fora. Então, termos muito cuidado com as fantasias. Evitar aventuras em áreas desconhecidas, medicina e outras. Ter atenção à cultura geral. Isto é muito importante. Muitos de nós queremos ser médicos no centro e curar as pessoas. E então, às vezes, falamos de medicina sem saber o que estamos a dizer. Dizemos autênticos disparates. No Congresso Nacional de Espiritismo foi apresentado um tema por um dirigente espírita, lógico que quase todos eram dirigentes espíritas. E no fim do Congresso veio ter comigo um senhor que não é médico, propagandista médico, vejam bem. Disse assim, epá, é impressionante como é que se diz tanta asneira no trabalho. Eu fiquei assim, então mas porquê? É porque aquele assunto, aquilo está errado, qualquer pessoa sabe isso, percebe um bocado de medicina. Eu não sou médico, mas sei. Não era espírita, é um senhor que a esposa é espírita e que foi ao Congresso. E isso desacredita o espiritismo. Porquê? Porque nós queremos mostrar mais do que o que somos. Não precisamos. Ter atenção à cultura geral. Isto é muito importante, porque hoje em dia, os miúdos que saem do liceu com o 12º ano sabem coisas sobre hereditariedade, sobre biologia, que nós não estudamos. E que nos podem encostar à parede numa palestra, que nós ficamos mal vistos. Então vamos tentar atualizar. Ler qualquer coisinha de vez em quando. Depois, numa palestra, vamos falar de quê? De espiritismo. Será que existem assuntos confidenciais? Assuntos tabus que não podemos falar? Não existem. Mas nem tudo podemos falar numa palestra pública. Existem determinados assuntos da vivência espírita que são próprios de uma reunião de estudo da mediunidade.
de um estudo mais avançado de quem se dedicou à causa do espiritismo. Se eu vou falar das organizações das trevas, nós sabemos que existem esses irmãos nossos infelizes que tentam prejudicar e que tentam perturbar, etc. E às vezes até provocar acidentes de carro, disto, aquilo, aquilo. Sei lá, se vamos falar disso numa palestra, uma pessoa que vem pela primeira vez, a pessoa foge, nunca mais quer ouvir falar de espiritismo. Isso é um assunto para quem já está equilibrado dentro da doutrina. Às vezes, numa altura, eu fiquei apavorado. Uma pessoa que vai a primeira vez a um centro espírita e um dirigente estava a tentar vender um livro de Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras. Eu nem queria acreditar. A pessoa lê aquele livro, nunca mais quer ouvir falar de espiritismo, porque aquilo aterroriza. Por amor de Deus, aquilo é um livro para uma pessoa que já esteja dentro do espiritismo e que tenha um certo equilíbrio interior, porque vai entender aqueles relatos naturais com equilíbrio. A pessoa, quando vem a um centro espírita, vem desestruturar muitas vezes as suas emoções. Precisa que o amparem, não que o desestruturem mais. Então, há determinados assuntos, determinadas dicas, itens que funcionam como um farol que fere a vista. Nós temos de ter cuidado, o bom senso. Não são assuntos confidenciais, mas nem tudo convém. Embora tudo seja lícito dizer, como dizia Paulo. E vamos falar de espiritismo. Que espiritismo? Espiritismo só há um, o de Kardec e mais nenhum. Como diria o Jorge, não é? Se fizesse uma propaganda a nível de faixas lá na rua. Espiritismo só há um, Kardec e mais nenhum. Às vezes aparecem irmãos nossos do Brasil, dizem, o espiritismo de Kardec, o espiritismo de não sei o quê, o espiritismo de Mesa Branca. Não existe nada disso. Espiritismo, nem existe espiritismo cristão. O espiritismo cristão? Não, é o espiritismo. O espiritismo é cristão, porque acabamos de dizer que é cristão. É uma redundância. É o espiritismo, ok? E para falar de espiritismo, precisamos de um leme, não é? Onde é que vamos buscar esse leme? Kardec. Kardec é o leme que dirige o barco do nosso raciocínio para um porto seguro. Se não utilizarmos este leme, vamos andar à deriva, não tenhamos dúvidas nenhuma. E há dirigentes espíritas que fazem palestras sem terem lido a codificação toda. Pelo menos lido. Convém ler primeiro e depois começar a estudar. Mas existe, infelizmente, acontece isso. Então, recapitulando, neste nosso primeiro módulo, vimos a comunicação dentro dos parâmetros espíritas. Vimos o que é comunicar, quando falarmos, quando ouvirmos, os obstáculos que existem na comunicação. Vimos as condições do palestrante, condições espirituais, psicológicas e técnicas. E abordámos também a vertente doutrinária, no meio disto tudo, como falar, como introduzir isto dentro da casa espírita. Neste momento, o mais importante é abordar também a vertente estomacal. Porque está na hora do almoço. Está toda a gente com fome. E então, esperemos que toda a gente fique bem saciada, cheia de energia, para, após o almoço, às 14h30, o mais tardar, 14h30, darmos início à segunda parte. Eu não sei se está mal. Está bom, estou ligado. Portugal tem sempre razão. Está tudo bem disposto? Agora que já alimentámos o corpo, vamos falar mais um bocado, conversar. Bem, este segundo módulo, cujo título pode induzir que haja alguma vaidade, a ciência de bem palestrar, não quer dizer que seja o supra-sumo ou não é isso. Nós tentámos foi juntar
técnicas e dicas e ideias de vários irmãos nossos dentro do movimento e juntá-las todas num dossiê que é apresentado aqui como aquilo que as pessoas acham que se deve fazer. Então teremos de ressalvar sempre esse ponto de vista. Não é uma obra acabada, não é algo que seja final, fatídico. Vamos ver nesta segunda parte os objetivos da palestra, como preparar uma palestra, os recursos didáticos e a formação de palestrantes e a reciclagem periódica. Portanto, isto será o módulo 2. Toda a gente ouve bem aí atrás e vê bem. Tem aqui lugar, se quiserem, estejam à vontade. Lucas, depois vai-nos fornecer esses... Se alguém precisar de fotocópias destes acetatos, depois talvez conviesse fazer uma inscriçãozinha para a Federação. Eu queria fazer. Eles são da Nós não Federação. temos o curso organizado pelos estratos, e acho que é uma matéria que talvez nos fosse ajudar. Está aí o Jorge Gomes e o Isaías, que são da FEF, e depois organizam isso com eles. Está bem? À vontade. Podem interromper quando quiserem. Quando vamos fazer uma conferência ou uma palestra, nós temos um objetivo. O objetivo da palestra. O que é que nós vamos transmitir? O que é que vamos dizer às pessoas? Então temos de ver a importância da divulgação da doutrina espírita pela palavra. É algo que nós não podemos esquecer de maneira nenhuma. E essa divulgação, através da palavra, tem dois sub-objetivos, que é esclarecer e consolar. Pretendemos esclarecer as pessoas e consolá-las, ao fim e ao cabo. Esclarecendo, nós vamos ampliar o horizonte mental daqueles que permanecem na ignorância das leis espirituais. É esse um dos objetivos da palestra, esclarecer. Portanto, as pessoas que vêm ao centro vêm necessitadas, vêm com uma determinada onda mental. Né? Vêm muitas vezes envoltas em angústia, em revolta, em até miséria moral. Né? E então precisam que quem está a falar, precisam que alguém, é como que alguém lhe abrisse uma janela e entrasse uma lufada de ar fresco, que vai arejar, né, a mente. Então é isso que as pessoas precisam de encontrar num centro espírita. Esclarecendo, auxiliamos a compreensão de Deus e sua justiça e bondade e assim consolamos. Esclarecendo, as pessoas entendem por que sofrem, de onde vêm, para onde vão, o porquê da vida. Entendendo as leis de justiça e de bondade de Deus, entendem que afinal tudo está dentro dessas leis de equilíbrio e que afinal não existe um motivo para a revolta, por esse ódio e às vezes inveja, até porque os outros estão melhores do que nós. Descobre-se que o sofrimento tem uma causa e que a esperança não tem limites. Nesta caixa azul, ao fim e ao cabo, encerra-se o... Não está a falar sozinho. Endoidou, como dizem os brasileiros. Não, estava aqui a preparar umas coisas. Ele fez a palestra, não tinha ninguém no corpo de carne, mas estava muita gente que veio para a palestra. Naquele dia de chuva não apareceu ninguém, mas ele fez a palestra de novo. É um caso interessante. Então, o objetivo é passar a mensagem com clareza e motivar o conhecimento da obra de Kardec. Não é necessário atacar nem diminuir ninguém. Quantas vezes nós utilizamos o público ou utilizamos o lugar que nos é dado para falar para atacar outras religiões, nossos irmãos católicos, protestantes, os iurtas, para atacar políticas, sei lá, que são empregas, para atacar outros centros, outras pessoas e por aí fora. Isso está profundamente errado. Quanto mais não seja porque é um ato de cobardia, porque quem está a falar
tem poder de transmitir. E mesmo que outra pessoa se queira defender, não pode, mas tem de ouvir, é o come e cala, passa a expressão. Então, o objetivo não é esse, é passar a mensagem de Kardec com clareza, okay? E motivar para o conhecimento da obra de Kardec. O Espiritismo é essencialmente libertador. E nós, às vezes, como queremos que a casa espírita seja cheia, quase que temos medo de passar o conhecimento. Queremos que as pessoas dependam de nós. Então estamos a fazer como o padre fazia antigamente, quando nós dependíamos do superior nas nossas vidas anteriores, não é? E tudo decidíamos após consultar o superior. Então estamos numa época de libertação, de libertar os grilhões que nos prendem ao passado, esses hábitos, e que nós transportamos para o centro espírita. O dirigente muitas vezes quer ser o dono da vida de todas as pessoas, saber tudo, controlar tudo. Não pode ser. Temos de motivar as pessoas para se libertarem, para deixarem de ser dependentes dos diretores dos centros espíritas. Como? Estudando a obra de Kardec. Continuando, podemos então interrogar, mas, sendo assim, quem pode palestrar? É rima, é verdade. Quem poderá palestrar? Somente os expositores? Se ninguém nasce expositor, como é que vai ser? Qualquer pessoa pode palestrar em qualquer lugar, desde que prepare a palestra, desde que tenha os recursos básicos, como deve fazer, desde que treine, não é? Se aprimore um pouco. E qual deve ser o assunto de uma palestra? Sempre doutrinário. Isto é, um assunto relacionado com a doutrina espírita. Não precisa de ser doutrinante. Isto é um bocado polémico, porque às vezes, então, mas as pessoas vão ao centro espírita, nós temos de os convencer, eles têm de sair lá espíritas. Não, isso é para ser um tema doutrinante. O tema pode ser doutrinário, falarmos do espiritismo sem querer convencer. É a melhor maneira das pessoas se interessarem pelo espiritismo. Quando nós fazemos força e queremos convencer as pessoas, aqui há gato. Não é? Ou que outro assunto? Pode ser outro assunto qualquer analisado à luz da doutrina espírita. Por exemplo, o aborto está muito em voga agora, não é? Prostituição, toxicodependência, qualquer coisa. Sempre analisada à luz da doutrina espírita. Analisa-se o problema social e dá-se a parte ético-moral do Evangelho à luz do Espiritismo. Okay? Nesse interim, há aqui algumas questões a reter, a ficarem na nossa retina. Esquecer nossas próprias ideias ou opiniões. Isto é fundamental. Muitas vezes nós confundimos as nossas ideias ou opiniões com a verdade. Confundimos isso com a própria doutrina espírita. E transformamos, em vez de estarmos a divulgar o espiritismo, divulgamos o luquismo, o jorgismo, ou o manuelismo, isto é, a visão do espiritismo do fulano ou do beltrano. Tenhamos muito cuidado para não fazer isso. Dar a opinião do espiritismo. Nós às vezes podemos até não concordar. Dizer assim, a opinião do espiritismo é esta. Noutro assunto, dizer assim, atenção, isto que eu referi é a minha opinião. Porque há determinados assuntos que as pessoas dizem assim, mas eu não encontro preto no branco nos livros de Kardec sobre este assunto. Então temos de analisar o espírito da questão. E temos de envolver essa questão no espírito da doutrina. E depois nós podemos dar uma opinião, e as opiniões depois também vão variando, vão se multiplicando, dependendo da capacidade de análise de cada um. Então tenhamos cuidado disso para não misturar as coisas e não prejudicar a doutrina. Ser sempre acessível a todos. O palestrante tem de ser acessível às pessoas. Não pode criar barreiras. Objetivo: esclarecer e consolar. Vejamos, o aborto está muito em voga. Não é? O caso do aborto. Uma pessoa vai a uma palestra, fez uma jovem, é perfeitamente normal que já tenha feito um aborto, quer dizer, normal não é, mas é comum que já tenha feito um aborto, ou dois, ou qualquer coisa. E então, uma jovem vai pela primeira vez a uma casa espírita e ouve falar do aborto. E ouve o palestrante.
porque o aborto é um crime, mas não sei quantos e tal, e descasca de cima a baixo. A jovem sai da casa espírita completamente a rastros, com sentimentos de culpa. E estou feito ao bife, passo uma expressão, desculpa. Estou arranjada. E agora? Cuidado. Temos muita responsabilidade. Temos de distinguir o aborto que é feito sem conhecimento de causa e o aborto que é feito com conhecimento de causa. Não é? E temos de distinguir a possibilidade de nós repararmos os erros que fizemos já nesta vida com a prática do bem. E não transmitir aquela ideia do Deus castigador que está à espera que desencarnemos com o chicote para nos açoitar. Muito cuidado com isso. E muitas vezes há pessoas que saem dos centros mais traumatizadas do que entram. Porque é-lhes transmitida aquela mensagem de bondade por um lado e de vingança e de castigo. A mensagem do castigo ainda está muito enraizada. Lei de causa e efeito, castigo. Fizeste mal, agora pagas. Está completamente ultrapassado. É uma visão miserabilista da teoria da reencarnação e da lei de causa e efeito. Eu faço um apelo para que leiam uma mensagem que saiu na revista de Espiritismo, num dos últimos números, de Viana de Carvalho, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Está simplesmente soberbo sobre a reencarnação. Simplesmente soberbo. É de facto um espírito fora de série e com uma perspectiva, uma análise muito acima da média. Continuando, temos de ver a história da... Não sei se já conhecem a história do cavalo marinho. Vou fazer aqui um interregno. O cavalo marinho, houve um dia que saiu em busca da fortuna. Ia todo apressado, encontrou uma enguia. Oh, cavalo marinho, onde é que vais? Diz, olha, vou andar à busca da fortuna. Então, olha, se quiseres, 500 escudos, empresta-me a minha barbatana. Epá, que bom e tal, o mar também está alterado. Lá deu os 500 escudos à enguia, pegou na barbatana, lá foi 5 vezes mais depressa. Portanto, encontra uma esponja de uma... Onde é que vais, cavalo marinho? Vou à procura da fortuna. Olha, se quiseres, tenho aqui esta moto d'água, por 1000 escudos. Sabe, 1000 escudos é, de facto, o mar está alterado. Olha, fico sem dinheiro nenhum, mas aí vai. E foi. E encontra um tubarão. E o tubarão pergunta-lhe, então, cavalo marinho, onde é que vais com essa pressa toda? Olha, estou à busca da fortuna. Então, olha, se quiseres, entra já por este atalho, que chegas lá mais depressa. E abriu a boca. E o cavalo marinho entrou e foi comido pelo tubarão. Conclusão. Nós temos de ter muita atenção, porque se não estivermos seguros para onde vamos, está sujeito a acabar em qualquer lugar. Temos de saber para onde é que vamos na palestra, o que é que vamos dizer e para onde é que vamos, que caminhos vamos trilhar. Não pode ser, se não sujeitamos a ser como o cavalo marinho. Então, põe-se uma questão. Como preparar uma palestra? Como a vamos preparar? Ou será que é necessário preparar a palestra? Pode não ser, não é? Uma questão de nós nos sintonizarmos com os bons espíritos, eles intuem-nos. Vamos ver. A didática é o estudo dos procedimentos destinados a orientar a aprendizagem do auditório, não é? Todo o auditório, da maneira mais eficiente possível na direção de objetivos pré-determinados. Portanto, nós vamos ter de ver qual é o objetivo que queremos atingir com determinada palestra, em determinado meio, e de que recursos nos vamos recorrer para fazer uma palestra. Por exemplo, há tempos fizemos uma palestra sobre TCI. Não que percebamos muito disso, mas curiosos. Fomos investigar, arranjamos, quando estivemos em Madrid com o engenheiro Pedro Pérez, ele arranjou-nos uma cassetezinha áudio com mensagens recebidas do além, por gravador, com mais uns filmes, e costumamos utilizar isso nas palestras. E é um recurso didático que capta logo a atenção das pessoas. E ouvir uma voz do além, que espetáculo, não é? E ver aquelas imagens que aparecem em televisões desligadas. É algo que capta, é um recurso didático que nós podemos utilizar. Então, para preparar uma palestra, tem de haver um planeamento. Tem mesmo de haver um planeamento, sem sombra de dúvidas. Então vamos ver as etapas do planeamento. Definir objetivos. Vamos definir qual é o nosso objetivo. Selecionar conteúdos,
ver as partes da palestra e ver os recursos didáticos. Uma coisa aparentemente simples pode se tornar complexa. No entanto, não é tão complexo que só alguns a possam fazer. Isto depois encadeia-se tudo e faz-se com muita naturalidade. Então, entrando na primeira parte, no planeamento, vamos ver. Temos aqui o Sr. Silva, que diz assim: eu cá falo sempre de improviso, deixo tudo por conta da inspiração, pois os espíritos assistem-nos constantemente. Uma altura também, em digressão pelo país, fomos a um centro espírita, onde o palestrante dizia assim: eu hoje vim cá fazer a palestra, um palestrante convidado. Eu hoje vim cá fazer a palestra, não preparei nada, mas certamente que os irmãos me vão influir e seja o que Deus quiser, mas não sei quanto. Quer dizer, uma pessoa minimamente lúcida põe logo uma cruz assim, irresponsável. Uma pessoa que é convidada para ir fazer uma palestra tem que preparar a palestra. E a inspiração, onde é que fica? Vamos ver. Permite-me uma dica, Faz favor. Ainda, em algumas coisas que eu vim aqui da parte da manhã, muitos dos nossos irmãos dizem: eu estudei um tema, fui para a palestra e sei tudo ao contrário. E há muita gente que supõe isto. Vão àquela máxima do Evangelho: quando tiveres que falar, não penseis o que ias dizer, porque o Espírito Santo habita em vós, falará através de vós. Isto dá a entender que as pessoas não precisam de estudar, mas está errado. Dentro do dia nós sabemos que isso está errado. A pessoa tem sempre de se preparar, não há dúvida. E se realmente a palestra não tem os mesmos contornos de acordo com aquilo que eu tinha planeado, é porque os espíritos entenderam, se eu esteve inspirado, a ajudá-lo no sentido de ali direcionando a palestra em relação às pessoas presentes. Eu penso assim, mas há muita gente que não se preocupa, não, eu preciso estudar os bons espíritos que nos inspiram, que até se é boa vontade. E isso está errado. Vamos ver esse assunto. Por exemplo, isso às vezes pode acontecer pontualmente. O Dr. Raul Teixeira relata, o Dr. Raul Teixeira relata um caso em que uma autora preparou um tema que ele gosta muito e é muito caro, um tema doutrinário, para ir fazer uma palestra. E ao chegar ao local, o espírito Camilo disse: não, hoje você vai falar sobre isto. Não, mas meu irmão, eu preparei isto com tanto carinho, tanto. Pois é, mas isso era para você falar para si, que gosta muito do tema. Mas o público precisa de outra coisa, o tema vai ser outro. E o Raul lá teve de dar meia volta, mas isso são casos esporádicos, pontuais, e pronto, e que acontecem com o Raul, com o Divaldo, que tem pedalado a parte da expressão para isso, não é? Agora, vamos ver uma coisa. Será que o falar de improviso, deixar tudo por inspiração, será que esta postura do Sr. Silva está correta? Os espíritos amparam, mas não pactuam com a preguiça. Eles amparam-nos sempre. Mas a pessoa que não prepara a palestra e conta apenas com a ajuda dos espíritos está a ser preguiçoso. Desculpem-me a expressão. Eu posso estar errado, entendam? É o meu ponto de vista. Eles amparam, mas a tarefa é nossa. Os espíritos amparam no ato da palestra, mas a tarefa é minha. Se eu tenho uma tarefa, eu tenho de a preparar. Tem a frase do Evangelho: busca e encontrarás. Exatamente. Não é? Qual é essa tarefa? Organizar o nosso pensamento e dar-lhe uma direção. Eu tenho de organizar o pensamento e dar-lhe uma direção. Para onde é que eu vou? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou fazer? Nesta altura é que aparecem muitas intuições. É curioso como nós às vezes andamos ao contrário. Nós pensamos assim: eu vou para o centro espírita, chego lá e os espíritos inspiram-me e está tudo feito. Às vezes é ao contrário. Às vezes as inspirações aparecem quando estamos a preparar em casa, no recanto. Vem uma ideia, vem outra. Olha que bom, analisa isto assim. É, boa ideia. Nós tomamos nota, um tópicozinho. E então, nessa altura, já entramos naquela atmosfera mental desses benfeitores e estamos mais predispostos para falar. Então, depois, na altura, se calhar criamos até mais condições para ampliarmos as nossas
próprias intuições. Posso fazer uma Faz favor. pergunta? Por exemplo, está um irmão para fazer a palestra, não é? Por exemplo, uma quarta-feira. Mas não nos pode acontecer alguma coisa, não é? Sim, sim. E de repente está naquela hora para o irmão ir fazer a palestra e não está. E convida um outro trabalhador, não é? Para ir fazer. Portanto, nessa altura, os espíritos, os irmãos do espiritual já atuam e já ajudam esse irmão que não estava preparado, que não contava com isso para ir fazer a palestra. Sem dúvida. É isso que eu quero. Uma altura, com a Ana Maria, que é presidente lá da nossa Associação das Caldas da Rainha, ficou encarregada de fazer a palestra. E então, na sexta-feira, e chegou o dia da palestra, pronto, a vida dela deu uma volta de tal maneira grande que ela não teve hipótese. Depois, no fim, a palestra correu muito bem, porque foi de facto uma urgência em que não houve hipótese de preparar aquilo, e a palestra correu muito bem, sentiu o amparo dos benfeitores, pronto, as coisas saíam como se não soubesse como. Pois é, depois alertámos, se senhor, desta vez correu bem, porque eles aperceberam-se também que foi uma urgência, e eles amparam-nos sempre, mas não pactuam com a preguiça. Agora, se nós nos rotinarmos na semana seguinte, agora não vou preparar porque eu já sei que tenho um auxílio, vai chegar um dia que acontece como aconteceu ao Divaldo nos primórdios, em que ele também foi fazer uma palestra, e chegando lá, está tudo bem. O Espírito vai falar por mim. Então chegou a altura de fazer a palestra e nada. E depois lá o guia do Divaldo, então como é? Não preparaste nada? Então, agora desenrasca. Temos que ter atenção a isso. Então, durante o planeamento, nós podemos refletir melhor sobre o que vai ser dito. Podemos delimitar o conteúdo. Qual o conteúdo que eu vou utilizar? Ver os aspectos fundamentais que eu quero transmitir no planeamento, em casa. E prever o tempo a utilizar. Por isso é importante falar com o dirigente espírita, quando nos convida. Quanto tempo? Meia hora. Eu vou planear a minha palestra para meia hora. Uma hora. Eu vou planeá-la para uma hora. Não é? Para que não haja sobressaltos. Tendo em conta o público que vai ouvir. Como é que é o público? Sim, senhor. Eu vou planear as coisas de acordo. Claro, sempre dentro dos postulados espíritas, como é lógico, né? Dentro dos princípios do Evangelho. Ou doutrinários. Né? Etapas do planeamento. Vejamos então essas mesmas etapas. Definir objetivos. Precisamos de fazer isso. Como é que eu vou falar? Há de saber, não é? Como vou falar? Pode ser um colóquio, do género que estamos aqui a fazer hoje, pode ser um seminário, pode ser uma palestra. Como é que eu vou falar? Pode ser um curso, pode ser um workshop. Não é? Temos de ver que a atividade é. Como é que eu vou falar para as pessoas? Vou permitir a intervenção do público? Não vou? Só no fim, durante o meio? Vou estimular que o público participe ou não? Depende do que nós queremos. Para quem vou falar? Já referimos este assunto também. Que tipo de pessoas, que tipo de público? Recordam-se dos primeiros acetatos, aqueles 8 tipos de público? Público homogéneo, heterogéneo, né? E por aí fora. Onde vou falar? Também é importante isto. Onde? Espaço físico. É na sede, em Rio Tinto. Sim, senhora. Então, e como é que é a sede? Né? Tem um quadro para escrever? Tem um retroprojetor? Tem um projetor de slides? Portanto, quais são as condições materiais da sala onde eu vou falar? Por exemplo, isto sem qualquer tipo de crítica. Ontem estávamos a assistir, não é crítica nenhuma, por amor de Deus, mas são análises e nós podemos aprender muito com isto. Ontem estávamos a assistir o Ariston Santana Teles no NEC, né? É sempre um prazer ouvi-lo. Então ele estava a projetar
status num ecrã, né? Que estava no palco. Cá atrás ninguém via nada, porque aquilo é muito pequenino, porque o auditório é muito grande. Então, interroguei-me, será que teria sido a ajuda didática melhor que ele utilizou? Será que para aquele tipo de auditório foi correto? Não cria frustração do meio para trás às pessoas? Pois eu não cheguei mais cedo, agora não posso partilhar da ajuda. Os da frente vêm, os de trás não. Então talvez são interrogações que nós nos pomos e que podemos procurar uma resposta, não é? Com o objetivo sempre de cativar o público, sempre. Onde vou falar? Acústica, vai haver microfone, é preciso, não é? A localização, por aí fora. Depois, outro aspecto a ter em questão, quando vou falar? A pessoa convidou para ir fazer uma palestra, mas porquê? É alguma comemoração? Para saberem que se enquadra o que eu vou dizer. É algum evento especial? É apenas uma exposição normal? Né? Vou falar quando? De dia? De noite? A que horas? Isso tem muita importância. E por aí fora. Vamos então ver as etapas do planeamento. Selecionar conteúdos. Vamos, como já vimos as várias etapas, vamos abordar agora a primeira. Selecionar um conteúdo para preparar a palestra. O que falar, como falar e por que falar. O que é que eu vou dizer? Como é que vou dizer às pessoas? Vou ter de ter atenção. Olha, aquele é um público muito monótono, muito parado. Então como é que eu vou dizer? Eu vou ter de contar mais piadas, se calhar, do que no outro tipo de público, na outra casa que eu costumo ir. Uma altura fomos fazer uma palestra a uma associação, foi extremamente frustrante, porque durante a palestra tentei para aí 3 ou 4 vezes para os a rir, e até tinham piadas, histórias, modéstia à parte, e ninguém se ria. E fiquei tão frustrado. Porquê? Porque as pessoas estão habituadas a estar ali tipo múmias, assim. E é assim. São hábitos enraizados. Há outras casas espíritas onde uma pessoa entra, respira alegria, né? Respira bem-estar, né? Alegria na postura das pessoas. Porquê? Porque essa alegria também é contagiante, parte dos dirigentes da casa. Se nós fazemos daquilo uma igreja, atenção, ninguém fala. Está ali tudo. Múmio. Depois aquelas pregações do álbum, tipo à moda antiga, as pessoas depois calam. Não dão resposta, não há um feedback das pessoas. Okay? Então, como falar e porquê? Porquê é que eu vou falar? Temos de nos interrogar. É só por falar ou eu quero mesmo transmitir um conteúdo? Porquê é que eu vou falar sobre o aborto? Porque é pertinente. Toda a gente está a falar nisso. Então, já que toda a gente fala sobre o aborto, vamos dar a ótica espírita do aborto. Retirando os complexos de culpa das pessoas, etc. O que interessa é sempre o presente e não o passado. Lembremos daquela imagem de Emmanuel. Emmanuel diz com muita propriedade o seguinte: quando nós vamos a conduzir um carro, seria uma estupidez pormos os olhos sempre no retrovisor, espetávamos na primeira curva. Então o retrovisor serve para o condutor se orientar. Ele olha para a frente para conduzir no presente, projetando o futuro, que é a curva que vem lá à frente, tendo em conta o passado, o carro que ultrapassou. Se nós nos detemos no remorso, somos como o condutor que apenas olha para o retrovisor e não olha para o presente e para o futuro. No caso do aborto, é importante transmitir essa impressão, para que as pessoas que porventura tenham feito o aborto e que estão no centro entendam que não, o que interessa é o presente e o futuro, a recuperação da pessoa, e não aquela ideia de castigo. Tendo em conta, selecionar os conteúdos, tendo em conta as condições do público, do ambiente e da ocasião. Por exemplo, temos aqui um exemplo. Se o público é espírita convicto, por exemplo, sobre dirigentes, estamos a falar só para dirigentes espíritas, por exemplo, agora, né, frequentador. Não faz sentido estar a fazer uma palestra a querer provar a reencarnação, sobre bases científicas da reencarnação. Porquê? Vou tentar convencer quem? Já sabem todos disso, não é? Temos de selecionar o conteúdo. Imaginem, tinha algum jeito, por exemplo,
num CFN, num Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Portuguesa, que é um conselho onde só vão dirigentes espíritas, praticamente, pessoas convictas que dirigem casas espíritas, tinha algum jeito de ir apresentar um trabalho e dizer: meus amigos, atenção que a alma é imortal. Estamos nós cansados de saber, nós até somos espíritas. Então, temos de selecionar o conteúdo de acordo com o sítio, o local e com quem estamos a lidar. Esta etapa é fundamental. Daqui depende o êxito. Se o conteúdo for mal selecionado, podemos nos esforçar, mas não há interligação. Partes da palestra. Após definir os argumentos principais de uma palestra, fazer uma anotação resumida. Por exemplo, nós podemos utilizar isso. Também eu vou falar, por hipótese, sobre os pontos básicos da reencarnação e posso apontar uns tópicos. Vou falar sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo. Então eu faço um pré-esquema. E se repararem, quem preparar as palestras, quando chega ao dia da palestra já vai no terceiro ou no quarto esquema de tópicos. E geralmente o terceiro e o quarto são os melhores, são os mais sucintos. E isso ajuda, porque nós mentalizamos aquela meia horita, ou aqueles 45 minutos, ou aquela hora, mentalizamos, estamos já como que a imaginar a palestra. Há um planeamento. Levar resumos, os tópicos, memorizá-los, por exemplo, os pontos básicos do Espiritismo. Por hipótese, vou fazer uma palestra sobre os 5 pontos básicos do Espiritismo, por exemplo. Então, se eu não os conseguir memorizar, ou se tiver medo de me perder, eu posso levar tópicos. Uma folha, por exemplo, existência de Deus, imortalidade da alma, tem letras grandes, uma folha A4. Você vai falando e vai consultando os tópicos, vai seguindo. A reencarnação, lei de causa e efeito, comunicabilidade dos espíritos. Bom, quando estiver mais tarimbado, a pessoa já dispensa os tópicos, ou poderá dispensar ou não, e memoriza, já tem aquilo, tem a palestra em mente e vai descrevendo. Mas ajuda muito, é um auxiliar precioso, que eu pessoalmente não dispenso. Pensar muito e bem. E com lógica. Pensar com lógica. Pensar muito. Nós estamos habituados a pensar pouco. Isso desenrasca. Chegamos lá, aquilo é chapa 5 e tal, falamos sobre o Evangelho e tal. Não, devemos pensar sobre aquilo que vamos falar, se está bem, se não está, e pensar bem. Intensificar e aprofundar raciocínios em torno de cada ponto, e não multiplicar os pontos do tema. Às vezes estamos a fazer uma palestra e, em vez de, por exemplo, esses 5 pontos básicos do Espiritismo, em vez de nos debruçarmos sobre esses 5 pontos, começamos, perdemos, damos uma volta, vamos até Braga, aquilo outro ponto, por aí fora, etc. E já falamos de outras coisas e depois voltamos ao segundo ponto. Em vez de desdobrarmos, porque é difícil de desdobrar os pontos, podíamos, por exemplo, sei lá, pôr os 17 evidências da reencarnação. A pessoa chegava à quinta, sexta, a pessoa já se perdeu, não é? Então vamos estruturar por só em 3 ou 4. Falar, por exemplo, das crianças que se lembram das vidas anteriores, dos sobredotados, através da mediunidade, através das terapias regressivas e vivências do passado. Pronto, temos esses 4 pontos e vamos abordar isso, evidências da reencarnação. E vamos seguir aquilo sem desdobrar, aprofundar cada tema, sem passar para outro, sem andar a saltitar. Dividir, no máximo, em 3 ou 4 pontos, para não nos perdermos nem cansarmos o auditório. E ao cabo, isto já tínhamos dito. Até porque é mais fácil de seguir, não é? Quando são pouquinhos pontos, do que... Alguma questão, alguma dúvida, ou questão que queiram pôr? Dúvidas não, mas questões, ou não sei sempre eu a falar. Isto, a hora do almoço é danado, não é? O pessoal comeu muito bem, está numa boa, como dizem os brasileiros, ou comeram muito mal e estão cheios de fome à espera que chegue o intervalo. Mas vamos ver. Uma palestra tem de ter, obrigatoriamente, um começo, um meio e um fim. Isto é básico, não é?
no começo, temos uma introdução ao próprio tema que nós vamos trabalhar. Com licença, isto não se deve fazer, mas tendo em conta é que não há outra solução, vamos fazer isto. Introdução ao tema deve ser insinuante ou interessante. Isto deve começar de uma maneira interessante para que as pessoas se interessem pelo tema. Incluir uma motivação. Mostrar no início que o tema é da maior importância para o auditório. No início devemos motivar as pessoas sobre o tema, sei lá, por exemplo, a reencarnação. Estamos certos que no fim desta palestra, possivelmente vocês vão entender muito melhor os vossos sofrimentos, porque é que sofrem, disto, aquilo, o porquê da vida, as alegrias da vida, vão ficar muito, sei lá, qualquer coisa. Depois nós vamos puxar pela cabeça. Utilizar uma motivação oral ou até nível de imagem. Motivar a pessoa é importante de início. No meio, desenvolvimento do tema ou a ideia central. No meio da palestra é quando nós desenvolvemos aquilo que preparamos. Deve ser claro e revela o trabalho que o palestrante fez. Deve ser convincente ou com uma ilustração apropriada. O tema tem de ser claro, objetivo, conciso, preciso, sem grandes flores. E a conclusão deve ser impressiva. Porquê? Deve deixar uma impressão forte ou uma impressão válida. Na conclusão, vocês vão de reparar nos debates políticos na televisão, não sei se já repararam, quando há um debate a 2 ou 3, a guerra que é entre eles para falar em último lugar. Às vezes está o jornalista, quando vai terminar, não, desculpa, só mais uma coisinha e tal. E às vezes há aqueles mais espertos que conseguem isso. Porque quem fala em último lugar geralmente deixa a impressão que fica. Porque às vezes ao longo de muito falar, as últimas coisas que se dizem marcam. Então, devemos ter o cuidado de reforçar a ideia que queremos transmitir no encerramento, no fim da palestra. Ok? Oh, Lucas, eu aqui fazia agora... Faz favor. Te agradeço. Então imaginemos que vem um palestrante aqui à casa fazer uma palestra, não é? Sim. E ele até fez uma palestra, pronto, o meu parecer, achei que esteve muito bem e correta. Mas eu, como tenho a intenção ainda de acrescentar mais alguma coisa, vou sobrepor mais alguma coisa àquilo que o palestrante disse, não é? E faço mais 10 minutos ou um quarto de hora de explanação àquilo, repetindo até o que ele possa dizer. Nesse caso, eu posso estar a tirar o valor da mensagem que o outro veio com boa vontade e abnegação fazer, sobrepondo a minha palavra àquilo que ele já possa ter dito. E isto é positivo ou negativo? Olha, em minha opinião, não se deve fazer por uma questão de elegância, de cortesia. Porque se alguém veio falar, né, a pessoa, ou de uma maneira melhor ou pior, a pessoa falou. Agora, é uma questão de educação, não fazer isso. Agora, temos de ter em atenção uma coisa. O dirigente da casa é responsável pelas calinadas doutrinárias que se disserem ali. Nós, às vezes, podemos convidar um palestrante com muito boa fé, um amigo até, uma pessoa, um irmão, um movimento, né, que vem falar sobre um determinado tema. E se por acaso nós vemos que há calinadas graves doutrinariamente, temos a obrigação de esclarecer as pessoas. Meus amigos, pese embora a opinião deste irmão que respeitemos, mas nós achamos que coisas graves, não é? Daquelas de bradar aos céus. Porque às vezes a pessoa que entrou na palestra pode nunca mais voltar. A pessoa que veio por acaso, não é? E temos de ter esse cuidado. O ideal seria que isso nunca acontecesse. E esperemos que nunca aconteça. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de que isso tenha acontecido alguma vez com um dirigente, não é? Mas isso, como é que se resolve? Resolve-se pela preparação de cada um de nós, né? Procurando não dar essas calinadas graves. Faz favor. Eu penso que também um dirigente de uma casa espírita, quando convida, também tem que saber, no mínimo, o tipo de palestrante que vai convidar. Se lhe merece crédito ou não. Se não o conhece, deve perguntar aos órgãos competentes quem é e se é confiante ou não para falarmos sobre o espírita. Portanto, se assim se fizer, não vai existir. Sem dúvida nenhuma. Isso é uma regra do bom senso. Claro.
sem dúvida nenhuma. Então, devemos pensar no seguinte, nas etapas da palestra. Ser insinuante no começo, insinuante no bom sentido, não é? Portanto, despertar o interesse às pessoas. Vou ser insinuante. No meio, vou expor claramente a minha ideia. E no fim, chegou a hora de ser persuasivo e impressionar um pouco, se necessário. Ser persuasivo é transmitir com mais vigor, com energia, aquilo que eu quero deixar, aquela mensagem de esperança, não é? De ânimo. Como conseguir isto? Preparando bem o tema. É a única solução. Onde é que entra a inspiração dos guias? Aí entra, e de que maneira? A inspiração dos guias é um trabalho complementar ao nosso. Onde é que começa? Muitas vezes antes de nós começarmos a pensar na palestra. Continua quando a preparamos em casa, no nosso silêncio, né? E termina na própria palestra. Mas não nos exclui o trabalho de a preparar. Nesse sentido, vamos ver o começo da palestra. Aqui é de realçar uma coisa. É que a atenção fica no palestrante. Parece alguém novo, toda a gente, quem será? Falará bem, falará mal, não é? Terá tiques, não tem? Às vezes as pessoas já estão. Eu vou ver que tique é que ele tem. Geralmente toda a gente tem um tique, não é? E por aí fora. A atenção fica no palestrante. Então é a obrigação do palestrante desviar a atenção para o assunto. Tentar, é difícil às vezes, tentar pôr-se de parte, né, para que o assunto realce. Preparar o ânimo do auditório para ouvir com agrado. Temos de animar o auditório, né? Inspirar-lhes aquela simpatia, aquela boa disposição. No começo, uma voz mais baixa, pousada, calma, assim pode subir e descer. Há pessoas que começam a palestra logo a gritar: porque Kardec estivesse aqui, tal. Depois começam a baixar, perdem a pedalada toda. Então, a gente começa equilibrado. Quando alguém está a dormir, levanta-se um bocadinho. A pessoa acorda e lá. Cochila um bocado. Depois baixa novamente até ao nível. Depois, se alguém adormece novamente, a pessoa levanta a voz um bocadinho ou conta uma história e a pessoa acorda, né? Principalmente depois do almoço é aborrecido. No começo, ser breve e objetivo. A coisa mais aborrecida é no início de uma palestra, quando uma pessoa começa a fazer outra palestra, antes da palestra. Embrulho. Então acontece muito isso quando apresentamos pessoas. Às vezes vamos apresentar alguém, o nosso irmão e tal, e faz uma biografia enorme. Demora 10 minutos a apresentar o palestrante. E a pessoa, quando começa a palestra, já está cansada. Tal, mas não sei quantos. A gente apresenta com muita simplicidade, relembrando as reuniões dos primeiros cristãos nas catacumbas, né? Eles se reuniam fraternalmente para falar da mensagem de Jesus, com amizade, sem protocolos. Então nós vamos apresentar, olha o Jorge é uma máquina, faz a revista lá em casa e tal, lá não sei quantos, Ana Maria, o coisa, etc, por aí fora. Pronto, tudo bem, uma coisa, meio minuto, 40 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, pronto. E dá-se lugar, o objetivo é a palestra, ok? Ele não gosta que eu diga isso, mas é verdade. Não se inferiorize. Desculpas, pedir ajuda com complacência. Isto é terrível. Quando um palestrante começa assim: vocês desculpem lá, mas eu vou tentar dar o meu melhor, peço a vossa complacência, sabe? Vocês precisam de me ajudar. Está derrotado. Quer dizer, o público é que vem à procura de ajuda. E o palestrante começa-se a baixar, por baixinho, quietinho. Ei, tenham paciência comigo, sabem como é, não percebo nada disto. Então, se não percebe, não vai lá para a frente, né? Dá lugar a outro. Que não perceba como ele, mas que finja que percebe. Né? Okay. Que é o meu caso, que estou aqui a fingir que percebo disto e não percebo nada. Ser simpático, cativá-los com a simpatia. Isto é importante. É muito importante. Quem é que suporta um dirigente ou um palestrante com ar carrancudo? Não dá. Assim, isto nunca mais acaba. O público cadrio está à espera que se olhe para ele feliz. Isto é a melhor maneira de ver como é que está o público. Uma pessoa, quando gosta do palestrante, está ansiosa que o palestrante olhe para ela. A pessoa sorri,
olha, ótimo, aquele ali está comigo. Né? Portanto, olha-se para o outro, aquele cara carrancudo a olhar de canto, né? Aquele está na retranca. Pronto. E então, o público gosta que nós olhemos para eles. Né? Então vamos fazer isso. O público de pé atrás desvia o olhar, está na retranca. A gente olha para ele e as pessoas não sabem onde pôr o olhar. Olham para a parede, então, os pássaros a voar. Aquele está na retranca. Aquele não concorda com o que eu digo, mas tudo bem. Também não precisamos de agradar a gregos e a troianos. Então, nesse sentido, há que ter atenção a uma coisa. Como despertar o interesse? Não é? Como é que vamos pôr o público assim como este ser de mar? Verdinho ali, todo contente. Temos várias maneiras. Com uma novidade. Contar uma novidade que ninguém conhece. O dia-a-dia, a história pessoal, não é? Uma história contada, assuntos que dizem respeito ao ouvinte, ou um assunto original, ou abordado do ponto de vista fora do habitual. Também é um bocado aborrecido nós contarmos, por exemplo, as histórias que toda a gente conta na adolescente. Não só vai contar a história para ser engraçado, já toda a gente conhece, ninguém ri, não é? Então, pelo menos aquela do Bobo do Porto já é original. Essa foi... Essa manhã sobre o Benfica. Essa é a que também é sobre o Benfica. Então, vamos ver. No começo, para tornar atento o público, para que o público não fique cabeça no ar a voar, como aquele nosso amigo, aqui o João, temos de despertar a curiosidade às pessoas. Despertar-lhes a curiosidade sobre a palestra. Interessá-los pelo assunto e deixá-los, se possível, intrigados. Não dizer logo, eu vou falar sobre reencarnação. Motivo chato, já ouvi falar sobre isso. O que será que ele vai falar? A gente começa a falar e tal, conta uma história e começa a aprender a audiência, começa a aprender o auditório. A pessoa fica naquela, o que será que ele está a falar? A pessoa começa a falar sem dizer do que é que vai falar. Então as pessoas têm de ficar presas para seguir o raciocínio, para descobrir. Quando dão por ela já estão no raciocínio do palestrante e depois já é mais difícil de largar. Para torná-los dóceis, garanta a brevidade. Sim, meus amigos, eu não me vou demorar muito. Tenham calma. Tudo bem. E o pessoal fica logo mais calmo. Agora há pessoas que dizem assim, eu vou demorar um pouquinho de tempo. Então falam, depois dizem assim, bem, agora para terminar e demora mais 10 minutos. E depois de terminar, bem, agora que eu terminei, mas não se esqueçam disto, e falam ainda mais 10. E uma pessoa chega ao fim, que bem da cena que eu apanhei. Ainda há aqueles que dizem, eu gostaria de falar mais, mas não há tempo, não é? aqui não deixam. Então, garantir brevidade às pessoas. Agora, quando nós garantimos, temos de cumprir, somos nós miúdos. Quando prometemos um locuçado, temos que dar. Porque eles vão nos cobrar, não é? Se nós somos pessoas de palavra, vamos ser breves. E acalme-os de outras preocupações. O público pode estar agitado, sei lá, de mau tempo, um vendaval, qualquer coisa, sei lá, alguém que caiu, que desmaiou. Pode haver perturbação. Acalmar as pessoas, tentar fazer-as ver que estão em segurança, que não há problema. Para tornar benévolos, para tornar o público benévolo, torná-los benévolos, elogie-os sinceramente e seja natural e simples. Quem é que quer uma pessoa no público assim, com aquela vontade de acertar no palestrante? Temos de ser naturais e simples. De vez em quando elogiar o público. Caramba, vocês estão aqui com um ar sorridente e até estão, né? Bem dispostos, apesar de ser depois do almoço, etc. Estão a ser tolerantes, benevolentes para comigo. E simpatia gera simpatia. Nesse sentido, terminando do começo, vamos entrar no desenvolvimento da palestra. Em que aqui desvalorizou logo. Pode até falar muito bem, mas está a imitar alguém, é uma despersonalização. Ser original. Atenção à repetição das mesmas histórias. Não é? Variar os temas. É importante que os dirigentes da casa tenham essa preocupação de variar, de que, por exemplo, se se falou sobre o aborto esta semana, que não se volta a falar para a semana seguinte. Pelo menos dar uma de intervalo.
porque as pessoas necessitam que se fale de outros temas dentro do espiritismo. Admirar nos outros palestrantes o quê? Em vez de os imitar, vamos admirar neles aquilo que deles podemos retirar. A mensagem em si. A maneira como a pessoa fala. Como ela transmite a mensagem. Que tipo de mensagem? O modo como tece os raciocínios. Né? E, portanto, isso já podemos imitar no Divaldo e no Raul. E era muito bom que imitássemos. A maneira como eles entretecem os seus raciocínios, ou de outras pessoas. Né? Os raciocínios, não os trejeitos ou a maneira de falar. Ou coisa. Portanto, os raciocínios lógicos, sadios, né? Os exemplos, as fontes de informação. Né? Falámos ao bocado daquele caso do Dr. Gerber. Né? É uma fonte de informação. Que fez aqueles testes na Universidade de McGill, no Canadá, sobre a fluidoterapia. É uma informação. Podemos utilizar. Okay? E, se possível, tentar ler algum livro ou tentar ir a essa própria universidade pela internet ou pedir a alguém que tenha um livro desse próprio médico e tentar, não é? Por exemplo, o Raul Teixeira falou no Dr. Fred Hoyle, que tem aquele livro, O Universo Inteligente, que descobriu uma molécula igual à molécula da proteína fora da nossa galáxia, em que está a entender que poderá haver vida para além de outros planetas, não é? Portanto, vida do género da nossa. Então, vamos ler esse livro. É uma fonte de informação que o Raul nos deixou. Não é? Vamos lê-lo. Para termos elementos, se quisermos, claro, para termos elementos para darmos ao público. No caso de haver uma pergunta mais substantiva. E no fim da palestra, como deve ser o final? Deve ser preparado, sintetizar o mais importante que queremos que fique e dar-lhe a entoação necessária, sem grandes prosas. Preparar, sintetizar aquilo que é mais importante e dar-lhe o vigor. Depois temos de ver uma coisa, quem quer vender é porque a mercadoria não presta, pode gerar desconfiança. E isto é fatídico como o destino. Quando estávamos a dizer, ao princípio, que o teor deve ser doutrinário e não doutrinante, é por causa disto. Quando nós queremos impingir algo a alguém, atenção, nós os espíritas somos os maiores, nós é que temos a verdade. Tá, é logo metade do auditório, queria logo põe de pé atrás. Se nós informarmos sem o objetivo de convencer, as pessoas, olha, estes indivíduos até nem estão interessados em adeptos. Estão a informar, isto é capaz de ter lógica, vou pensar nisso. O objetivo do espiritismo é esse, informar e educar, e não ganhar adeptos. Se for com naturalidade, sente-se que não se está a impingir. Nada, não é? E as pessoas hoje em dia estão fartas. É o pessoal do Círculo de Leitores que nos bate à porta. São os irmãos da Testemunha de Jeová que nos batem à porta a impingir coisas. É a televisão que nos impinge isto, aquilo, aquilo outro. Parece mais alguém no centro espírita a querer impingir o espiritismo. Inconscientemente a pessoa entra... põe-se de sobreaviso, né? Põe-se de pé atrás. Dar emoção, se necessário, sem exagerar. Se for necessário para acordar o auditório, dar um pouco de emoção no fim da palestra, mas sem exagerar, a naturalidade acima de tudo. Podemos terminar com uma poesia, com um trecho, com um ditado, ou de outra maneira qualquer, para despertar a atenção. E já vamos ver também, mais à frente, porque é que isto é importante. Cuidado com os elogios de elementos do auditório. Outro aspecto a terem atenção. Às vezes as pessoas, no espaço pergunta e resposta, aproveitam para elogiar o palestrante. Okay? Ficará sempre muito por dizer e o tempo poderá ser melhor aproveitado. Temos o caso do mosquito na ópera, que já falámos. Recordam-se das palmas, né? Do elogio. Então, se fizermos isto tudo, o Silva agora vai pensar de outra maneira. Agora já posso fazer a palestra em melhores condições. Aquele mesmo Silva que há pouco dizia que os espíritos intuíam que ele não precisava fazer nada. Porquê? Porque já passámos pelas várias fases do planeamento. Começo, início e fim da palestra. Bem preparados. Podemos só ver assim muito rapidamente aqui o
sugestões de planos de palestras, não é? Por exemplo, temos os temas, que é o assunto a ser tratado, o objetivo, que é que se quer do auditório, o desenvolvimento e o encerramento. Depois avaliar, não é? Por exemplo, sugestões, um tema, reencarnação, a importância da reencarnação no processo evolutivo da humanidade, não é? Depois, o objetivo, consciencializar o auditório da importância da vida no corpo, da necessidade de aproveitar o tempo, na tarefa de autoaperfeiçoamento. Por hipótese, portanto, devemos esquematizar isto em casa, pegar num papelinho. Ora bem, o que é que eu quero falar? Vou falar da vida para além da morte. Sim, senhor. O que é que eu pretendo transmitir? Eu quero transmitir a ideia de que todos nós não morremos. Então vou arranjar um ou dois exemplos e eu começo a esquematizar aquilo no papel. Depois levo uns tópicos para não me esquecer de falar disto. Até pode ser em letras grandes, no folha A4, ou 2 ou 3. Então vai falando e vai puxando as folhas para lá. E não perde a sequência. Agora vamos entrar na terceira e última parte do nosso estudo. São as técnicas e recursos. Antes de entrarmos nesta parte, alguém queira fazer um comentário, intervir sobre o que falámos até agora? Tem sede. Ai. Nós temos, mas também não precisa de beber um copo de água. E está a falar. Podemos parar um bocadinho, se quiserem. Acham bem? Parar 5 minutos. Mas também há muito de... Então eu prometo Mas que se aquilo quiser pode ser água, baixo. Não, eu tenho aqui. nós temos. Estejam à Por vontade. acaso não. Então vamos fazer um intervalo de 5 minutos, só para descomprimir. Então. Vamos então entrar na área das técnicas e recursos. Recordam-se ao bocado de termos falado de didática, não é? Então vamos ver os meios didáticos, o que são. Os meios didáticos, por exemplo, um acetato, não é? Como este, os auxiliares devem estar convenientemente dispostos, mas não em exposição permanente, pois acabarão por tornar-se indiferentes e ser motivo de distração. Nós, quando formos palestrar, devemos ter em atenção como está o retroprojetor, se do sítio onde ele está, se toda a gente vê, se está devidamente tudo preparado, os acetatos, para que não falte nada. Existe uma lâmpada suculente, que pode variar e depois a pessoa fica agarrada, passa a expressão, ao projetor sem poder fazer nada. Então, por exemplo, sempre que estivermos a projetar ou utilizar um acetato, devemos desligar. Porquê? Porque isto é a luz. Luz com uma informação. E se eu estiver a falar em complemento ao que está no acetato e não desligar, as pessoas têm tendência a distrair e olhar para ali, olhar para aqui, etc. Assim como não devemos ter o acetato todo aberto, senão as pessoas entretêm-se a ler o acetato em vez de ouvir a pessoa. Então nós desligamos, falamos, conversamos. Há pessoas que dizem assim: não se deve desligar porque isso dá cabo do acetato, queima a lâmpada. Não é nada Ou ao disso. contrário. Ao contrário, isto está preparado para isso. Okay? São ideias de quem as quer ter, mas não está muito correto. Quando a lâmpada queimar, porque tudo tem um desgaste natural, mete-se outra. Senão as pessoas que fabricam a lâmpada também não vivem, coitados. Então, vamos trabalhar nessa área, ok? Os auxiliares devem estar convenientemente dispostos, mas não em exposição permanente. Por exemplo, uma projeção de slides. A gente está a projetar o slide, acabou, desliga. Para não estar aquilo ali a servir de ruído. Que outras técnicas e recursos podemos socorrer para elaborar, preparar a palestra? Uma boa bibliografia faz muita falta. Anotações. Às vezes pequenas anotações que fazemos, alguma coisa que ouvimos numa palestra do Divaldo ou de outra pessoa qualquer, ou na televisão, um pensamento de Gandhi, esse pensamento dos chineses, por exemplo, né? O meu amigo não é o que pensa como eu, mas o que pensa comigo. Sei lá, há coisas que nos tocam. Então nós tomamos nota, olha, isto pode servir como uma palestra. Então temos um caderninho, uma capa só para palestras, onde guardamos as nossas coisinhas todas.
uma história engraçada, às vezes que lemos até num livro de André Luiz, ou de Emanuel, ou qualquer coisa, vamos guardar aquela, olha, esta história é interessante, para servir de remotivação, ou de, no meio de uma palestra, quando as pessoas estiverem a dormir, vou guardar isto, vou anotar, então eu tenho ali. Não confiem na memória, passado 2, 3 dias já esqueceu. Um poema, não é? Outro tipo de recurso, o retroprojetor, que devia ser obrigatório ter no centro espírita, devia haver uma cláusula que dissesse assim: só se pode registrar no centro espírita depois de ter um retroprojetor, um quadro, não é? Pronto, pelo menos esse. Porque um centro espírita é uma escola. Se uma escola não tem um retroprojetor e um quadro, tem falta de material, não é? Então, um projetor de slides também pode servir, embora não se use tanto, mas pode servir também, até para variar. Um projetor de opacos, que é uma máquina que se mete, levanta-se uma peça, mete-se um livro e projeta a fotografia que está no livro. Está em desuso, depois está a ser substituído pelo computador ligado ao próprio projetor de slide, de acetatos ou de vídeo. Cartazes, podemos, se tivermos um quadro, por exemplo, podemos fazer cartazes, né, manuscritos ou com desenhos, e vamos virando, vamos trabalhando com os cartazes, como o Raul Teixeira fez aqui no Porto, naquele excelente seminário sobre a obsessão. O quadro, trabalhar com o quadro, escrever. Objeto é outro dos recursos. Por exemplo, imaginemos que estamos a falar sobre materializações ou ectoplasmias. Se por hipótese houvesse aqui um objeto materializado numa sessão de materialização, podíamos trazer e mostrar, olha, isto foi materializado, ou numa sessão de divinidade de efeitos físicos, por aí fora, fotografias, qualquer coisa que sirva para ferir os sentidos das pessoas. Um quadro, se é uma palestra sobre psicopictografia, trazer, por exemplo, um quadro de 2 paredes, não é? Dizer, olha, este quadro foi pintado em 2 minutos e tal, supostamente é do autor tal, 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 não é? Tentar arranjar umas análises críticas de alguém que perceba dar cor, a tonalidade, os traços, de facto é do autor ou não, por aí fora. Fichas com palavras, livros, também, já falámos de bibliografia. Fazer uma pergunta no início para fazer a ligação, sei lá. São algumas de técnicas e recursos que eu me lembrei, mas existem muitas outras que nós aprendemos também lendo, não é? Outras obras. Mas põe-se uma questão, e que muita gente põe, mais do que o que nós pensamos. Mas porquê os audiovisuais? Porque cargas de água é preciso ter esse trabalho todo. Se é que é muito trabalho. Porquê isso? É muito melhor. A pessoa chega ali e fala do Evangelho e acabou. As pessoas estão ali para falar do Evangelho, não é para ver acetatos. Há pessoas que raciocinam assim. E vamos ver porquê. As ideias abstratas são difíceis de compreender. As afirmações dogmáticas não são eficazes e os discursos muito longos enfadam. Por isso nós temos de utilizar meios didáticos para despertar a atenção das pessoas. Às vezes nós estamos a falar, porque a reencarnação, e mais não sei quantos, né? E reencarnação, e uma pessoa que fala em reencarnação pela primeira vez, vai ao centro pela primeira vez, ouvir falar de reencarnação, está bem. Assim, acabei sais da reencarnação. Mas se nós fizermos um bonequinho no quadro, ajuda a visualizar o pensamento. Uma das técnicas, por exemplo, quando nunca se fala virada para o quadro, né? Porque as pessoas estão ali. Então nós temos a tendência nos podcasts para a pessoa, a reencarnação, tal, para lembrar os pais antigamente se rezavam a missa em latim, né? Virado de costas para a pessoa. Vamos ver, nós podemos fazer um bonequinho. Por exemplo, explicamos, né? Olha, aqui sou eu, por acaso magrinho e tudo, como convém. Isto é o corpo físico. Nós podemos temos o nosso, desenhamos o nosso corpo espiritual, né? Então, através de um desenho, nós podemos explicar o fenómeno natural da morte, em que o corpo físico desaparece e nós continuamos a viver com o corpo espiritual, por aí fora, e depois há um dia que, por bondade divina, nós voltamos para o planeta Terra e vamos unir novamente a outro corpo físico. E pronto, este tipo foi um exemplo, se calhar até grotesco ou pouco, sei lá, isto é para quem não se portar bem, caninha, sei lá, se calhar pouco apropriado. Mas pronto, é mais ou menos isso. O quadro ajuda a cimentar a ideia abstrata, não é? Quase que sai. Quase que sai. Isto também funciona como ruído.
ficar mal apagado.